Bom, se o seu aparelho está esquentando quando você vai abrir qualquer tipo de aplicativo, ou até mesmo quando você coloca para carregar, o seu aparelho fica esquentando muito, ou até mesmo quando o seu aparelho está aí sem uso normal e ele fica esquentando muito, você precisa assistir esse vídeo até o final para que você possa estar resolvendo o problema sem precisar ir na assistência, tranquilo? Então, existe e vai existir aqui alguns casos em que você realmente vai ter que ir para assistência e isso a gente vai estar explicando aqui no vídeo para que você possa estar resolvendo e sabendo qual é o defeito aí do seu aparelho, porque isso é um defeito e você pode estar resolvendo aí sem precisar levar para assistência, beleza? Então, preste atenção. O primeiro passo que a gente precisa entender é o seguinte: a partir do momento que quando você abre um aplicativo e seu aparelho aí começa a esquentar muito e começa a travar, esse é um indício de que seu aparelho está com a memória muito cheia. Então você pode estar resolvendo esse tipo de situação esvaziando a memória interna do seu aparelho ou vindo aqui em configurações do seu aparelho e procurando aí pela questão aqui do armazenamento, tranquilo? Então essa é uma das opções que a gente tem para estar solucionando esse tipo de problema. Um detalhe também muito importante é que a gente pode vir aqui na opção de desenvolvedor, certo? Então a gente vai vir aqui na opção aqui de serviços em execução e aqui você pode estar vendo os aplicativos que estão consumindo muita memória RAM no seu aparelho. Então, esses aplicativos que você deve verificar não são os aplicativos de sistemas, e sim os aplicativos aí que você acabou baixando no seu aparelho, tranquilo? Então, você vai verificar, por exemplo, os aplicativos que você deve estar verificando, caso o seu aparelho esteja esquentando muito, serão os aplicativos que você baixou. Por exemplo, TikTok, Netflix, Spotify. Esses aplicativos aqui você deve estar verificando aqui nessa opção de desenvolvedor e serviços aqui em execução. Então, quando você se verificar um aplicativo, você vai estar clicando aí no aplicativo. Vamos pegar esse aplicativo aqui, por exemplo. A gente vai estar clicando no aplicativo e clicando em parar. Essa é uma forma da gente estar solucionando isso. Um outro detalhe que a gente pode estar solucionando essa situação do aparelho estar esquentando, que você deve entender é o seguinte: a partir do momento que a gente conecta aí um carregador e o aparelho começa a esquentar, você que compra aí celulares seminovos, isso não vai acontecer para você que compra aparelhos novos, mas para vocês que têm aí aparelhos seminovos e colocam aí outros carregadores sem ser aí o original, isso pode estar ocasionando esse tipo de problema do aparelho estar esquentando. Então você deve estar trocando de carregador, porque esses carregadores eles possuem aí um tipo de corrente que acabam até sendo superiores ao permitido pelo fabricante. Então isso acaba ocasionando esse aumento de temperatura no seu aparelho, tranquilo? Então, essa solução a gente pode estar fazendo com que o seu aparelho possa estar retornando aí à temperatura normal quando a gente faz a troca aí dos carregadores, beleza? Então, esse é o primeiro procedimento. Agora, o último que a gente deve ter um pouco mais de atenção é quando o seu aparelho aí está esquentando muito e você às vezes não está nem usando o aparelho, você pega aqui o aparelho e você percebe que o aparelho está esquentando muito, tranquilo? Um detalhe muito importante é que sempre nas regiões aqui das câmeras, eles ficam bem perto aqui dos processadores do aparelho. Então, quando você tem um esquente aqui perto dessa região, sempre perto aqui da câmera do seu aparelho, você deve estar sempre prestando atenção, porque isso pode estar diretamente relacionado a uma alta exigência aí do seu processador, né? Então, se você está com qualquer tipo de aplicativo que você baixou e o seu aparelho está esquentando nessa região aqui que fica próximo aqui da câmera, então você deve redobrar a atenção para os aplicativos aí que você acabou baixando, aplicativos aí duvidosos que podem estar esgotando a memória do seu aparelho e fazendo com que o seu aparelho tenha um alto consumo aí de memória RAM, como também um esgotamento aí do seu processador, tranquilo? Do limite suportado pelo seu processador. Outro detalhe importante é que se o seu aparelho estiver esquentando em qualquer uma dessas regiões aqui, distante da câmera, você deve ter uma atenção maior, porque isso pode estar sendo um curto no seu aparelho que pode estar provocando esse tipo de esquente, esse tipo de aumento de temperatura. Então isso tem que ser resolvido, infelizmente, na assistência. Então você deve perceber o seguinte,
E quando o seu aparelho estiver esquentando, vai ter uma região que o seu aparelho vai estar esquentando. Provavelmente ela pode estar aqui perto da câmera do seu aparelho. Então, se estiver perto da câmera, a gente já tem um menor risco de ser algum curto. E sim, pode ser apenas o esgotamento do seu processador. Mas caso seja em alguma região aqui diferente, aí longe da câmera, isso pode estar sendo gerado por algum curto no seu aparelho. Então, você deve imediatamente levar o seu aparelho para assistência, tranquilo? Então a gente espera ter explicado detalhadamente esse assunto. Interessante que você compartilhe esse conteúdo para estar ajudando mais pessoas aí a entender esse tipo de situação do aparelho estar esquentando. Pode ser um problema simples, resolvido aí com apenas a remoção de arquivos que podem estar esgotando sua memória, como também um procedimento que vai ter que ser feito na assistência caso seja qualquer tipo de curto. Então preste muita atenção, porque se ele estiver esquentando próximo aqui da câmera, pode ser um curto, mas é menos provável. Pode ser mais uma questão aí de esgotamento de memória, né? Uma alta exigência aí que está sendo feita aí no seu processador e pode estar ocasionando isso, tranquilo? Então é muito importante a gente ter essa diferença. Se ele estiver esquentando aqui numa região longe, distante aqui de, por exemplo, da câmera do smartphone. Por que longe da câmera? Porque a câmera está sempre perto do processador. E isso aí vale para todos os aparelhos. Então se ela estiver esquentando longe aí da câmera, você pode ter certeza que o seu aparelho aí vai estar em curto, alguma coisa aí internamente no seu aparelho, na placa do seu aparelho, está ocasionando esse aumento de temperatura e você precisa levar para assistência, beleza? Então a gente vai deixar também aqui o link na descrição desse vídeo, como também no primeiro comentário, outros vídeos que podem estar ajudando você a solucionar esse tipo de situação, beleza? Então espero ter ajudado, compartilha mesmo o conteúdo e deixa aqui nos comentários o modelo do seu aparelho para que a gente possa estar te ajudando de uma maneira mais efetiva, caso você tenha qualquer tipo de dúvida ainda, tranquilo? Então até o próximo vídeo e valeu!